Olá, boa noite. Esse é o programa Conhecimentos e Assuntos Relevantes. Eu sou Heitor Antônio da Silva e aqui estamos para um programa grandioso, com certeza maravilhoso, com especialistas por excelência, Dr. Felipe Soares, cardiologista. Você faz cirurgia também, cardiovascular? Ainda não? Ainda não, mas não, vai fazer. Somente clínico. Vou arrumar um candidato para você. Tá? Cardiologista clínico, professor da Uniredentor. Agora mudou de nome, né? Passou a ser o quê? AFIA Itaperuna, né? Isso, perfeito. AFIA. Mas eu fundei essa instituição com o nome de Faculdade Redentor, depois chegou a Centro Universitário, tive o privilégio de dirigir, depois ser reitor na fase final, nos últimos 5 anos, do Centro Universitário. Ele, cardiologista, jovem, né? Alto, robusto, casado. Casado, etc. Por que você não trouxe aliança? Roubaram ele. Roubaram na chegada aqui no Rio de Janeiro. Não, é brincadeira, né? Ele é de uma família de obreiros, de família de médicos. Tem quantos médicos na sua família? Minha irmã é médica. Seu pai é médico? Meus pais são médicos, né? A mãe também. Tem uma série de médicos aí. Tem um primo, né? É primo médico, filho... Doutor Ebenezer, seu primo? É seu primo. Também, meu primo, Primo, família de médico. E ele é filho ele é sobrinho do doutor Ebenezer Soares Ferreira, pastor famosíssimo no Brasil, mas foi presidente da Convenção Batista Fluminense, fundador do Colégio Batista, do Seminário Batista lá em Campos, que é da denominação. Família benquista, querida e abençoada. E conosco o doutor Marcos Tinoco, também médico, endocrinologista, gastroenterologista. Como é que você começa a ficar velho, enrola a língua para lá e para cá, né? Gastroenterologista, cirurgião de bariátrica, etc., com experiências fabulosas, porque o quadro cirúrgico é complicado. Acontece de tudo ali nas mãos. Né? Quantas pessoas entram com uma doença ali e morrem com outra, né? Morrem com outro quadro. Né? Mas aqui estamos para falar sobre coração, que eu chamaria de bomba da vida. Mas é bomba no sentido bem-vindo, maravilhoso, etc. Sim. Não é propriamente uma bomba, mas é um órgão master do corpo humano, né? Fabuloso, né? E as pessoas confundem até o coração com coisas afetivas, etc. Na verdade, eles só manifestam o sintoma do que está acontecendo com a pessoa. Bem, vamos falar sobre o coração. Doutor Felipe, por que a expressão pericárdio? Pericárdio, pastor. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, né? É uma honra estar aqui com o senhor, com o Dr. Marcos, né? Podendo contribuir um pouco com a nossa conversa sobre o coração. O pericárdio, pastor, é uma membrana que reveste o coração, como se estivesse protegendo ali de certas infecções. Isso é envolvido, por exemplo. Isso aí. É uma membrana que envolve o coração. Aliás, peria em torno. Peria isso aí. Em torno. Envolve o coração e tem 2 camadas. É bom ressaltar para os nossos amigos, tem a camada fibrosa, que é a camada mais externa, e tem a camada mais interna, que é a camada serosa. E dentro dessa serosa ainda tem as camadas parietal e visceral, que está próximo contato do coração. Então é uma estrutura ali, localizada ali no mediastino, né? Nós sabemos que o coração está localizado aqui no mediastino, e que tem como função a proteção do coração. Aí que está a coisa. Todo um conjunto protetor do órgão vital. Né? Perfeito. Protetor. Por isso a pergunta, por que esse nome? Porque está em torno, né? Em torno dele e protege de todas. Aliás, ele está numa localização fabulosa no corpo humano, né? Todos os órgãos estão, mas ele fica exato, não é nem a direita nem a esquerda, ele fica no meio do caminho, né? Perfeito. Ele pode correr para um lado ou para outro, dependendo do tiro que seja dado, né? Muito bem. Mas é um órgão extraordinário. O pericárdio, a função do coração é muito maior do que se possa pensar, né? A função dele cada pulsação dele dinamiza o sangue no corpo todo, né? Ou não? Sim, perfeito. Nós temos, todos lembram aqui das nossas aulas lá de biologia, né? No primário nós temos o ciclo cardíaco, né? Deus criou o coração, que é especificamente esse órgão que nós estamos conversando, em perfeita harmonia. Nós temos a injeção desse sangue
que é correlacionada com os ventrículos, que eles ejetam esse sangue vai para todo o corpo, vai para os pulmões, onde é feita a troca de gases, a limpeza, né? A limpeza, ali volta esse sangue dos pulmões, volta oxigenado. E aí é uma perfeição, é uma bomba maravilhosa feita por Deus. A articulação das funções do coração em relação a todo o corpo é uma coisa extraordinária. Meu irmão é cirurgião, Marcos de Novo, e quando está operando, muda muito, a fisiologia sofre bastante, né? A intervenção cirúrgica é uma agressão, não tenha dúvida, a agressão que salva, mas é uma agressão, né? Nesse momento, é claro que o coração responde de modo diferenciado, em face da anestesia, da cirurgia em si, e já aconteceu o irmão de ter, operando um outro motivo qualquer, acontecer uma parada cardíaca, por exemplo, por força de uma... graças a Deus nunca aconteceu comigo. Não aconteceu óbito ali com o coração. A gente chega perto dele, a gente passa perto do coração, né? Quando a gente faz uma cirurgia, por exemplo, de mediastino, eu tive a oportunidade de fazer uma cirurgia de mediastino, que o paciente tinha um câncer. Tinha um câncer, não, ele tinha uma estenose de esôfago em virtude de ter tomado soda cáustica. O quê? A mulher tomou soda cáustica para suicidar e estenosou o esôfago todinho. Aí nós fizemos uma cirurgia que nós soltamos o estômago, entramos aqui no mediastino, viemos até no esôfago cervical, aonde que o esôfago dela estava comprometido, só o esôfago cervical que estava bom. Então nós ressecamos esse esôfago cervical, o terço médio, o terço inferior do esôfago, ressecamos, soltamos o estômago, os ligamentos e tal, trouxemos o estômago até aqui em cima, na região cervical. Ele não ficou brigando com o coração, não? Não, então a gente passa do lado, né? Aí fizemos a anastomose do esôfago cervical, né? O terço superior do esôfago, com o estômago cá em cima na região cervical. E a paciente está aí viva até hoje, graças a Deus. Eu e o colega, não foi só, talvez 2 ou 3 cirurgiões ali, anestesista com certeza, né? Não registrou patente disso, não? Não, mas é uma cirurgia já que é feita, no caso, esse no não caso é comum, foi, né? Não é comum. Essa, no caso, possível, foi uma cirurgia de estenose cáustica de esôfago. Mas tem cirurgia, por exemplo, de câncer de esôfago que faz essa mesma técnica também. Mesma técnica. Bom, mas veja, gente, bolsa infracardíaca. Vamos lá, explica essa coisa aí para as pessoas entenderem. Nós sabemos da importância do coração, como foi dito aqui anteriormente. O que seria essa bolsa infracardíaca, né? Que o senhor falou. Seria o coração, ele tem câmaras, né? São os átrios, sim, que são as câmaras superiores, e temos os ventrículos, que são as câmaras inferiores. E, como eu havia falado, eles trabalham em total harmonia. Os ventrículos, eles recebem o sangue que vem dos átrios, né? E os ventrículos, eles ejetam esse sangue, ora para os pulmões e concomitantemente para o corpo todo, realizando, então, essa troca gasosa que eu falei, onde os pulmões irão retornar com o sangue já oxigenado para o coração. Então, essa perfeita homeostase faz que o coração seja denominado assim como o senhor falou, né? De uma bolsa cardíaca, né? Infracardíaca, que realiza perfeitamente suas funções. Em perfeita harmonia. Perfeita harmonia. Isso aí não é só uma questão mecânica, né? É um milagre contínuo, em contínuo funcionamento, não é? Uhum. Essa questão é por causa do estímulo, né? Estímulo, sim, elétrico, né? Elétrico. Esse Perfeito. Estímulo elétrico que mantém o coração funcionando, né? Nós sabemos como funciona, mas quem fez isso aí foi de uma sabedoria absoluta, né? Não tem muita diferença entre a fisiologia cardíaca do ser humano e de qualquer outro animal, não tem diferença. É só uma questão de localização, desenho, etc. Mas o mecanismo é o mesmo. Eu só tive uma situação interessante.
Eu peguei uma paciente, a gente dá o termo de situs inversus totalis. Opa! Situs inversus totalis. Só Isso que o se come, coração não? dela, o coração dela, em vez de ser do lado esquerdo, era do lado direito. Isso aí isso não é comum, mas existe bastante. né? Existe. Eu tive a surpresa. Eu fui fazer uma cirurgia numa paciente que ela tinha situs inverso. Então a vesícula dela, em vez de estar aqui, do lado direito, estava do lado esquerdo. Então, para mim, foi uma experiência positiva. Mas né? Isso aí foi erro no processo de fabricação? Pode acontecer na embriogênese, né? Embriogênese. E para mim foi uma surpresa, porque a gente estudava isso na faculdade, mas na prática nunca tinha visto. E eu presenciei. O extraordinário é que mesmo com essa inversão, digamos, topográfica, onde se esteja, o estímulo funciona é o mesmo. tudo Coração sem nenhuma dificuldade. O Leonardo da Vinci, certa feita, andou dizendo que o coração era um corpo muscular oco. Realmente tem espaços ali para caber alguma coisa aí, funcionamento pressupõe. Mas no espaço oco, de onde ele tirou isso? Da cabeça dele, que era oca, talvez, né? Mas ele disse isso, que era um corpo muscular oco. Existe alguma coisa de verdade nisso? Não, nada, né? Oco pode ser. O Felipe pode falar isso aí com muita prática, né? No sentido de cavidade, sim. No sentido de cavidade, sim. Né? Cavidade, sim, como eu falei anteriormente, em relação às câmaras, né? Os próprios átrios, né? Mas a gente tem também em relação à função como um músculo, né? O músculo. Tanto que é chamado de músculo cardíaco, né? Sim, o coração é um músculo cardíaco, né? Que ele tenha, como o Dr. Marcos relatou, ele tem um estímulo elétrico para depois ter um estímulo de contração muscular. E com isso eu exercer suas funções, que são fundamentais para a homeostase do nosso organismo. Regulação da pressão arterial, combater várias outras patologias, né? É uma homeostase que extraordinária. A gente vê que isso é maravilhoso, é bonito. Agora, isso é contínuo. E começa muito cedo, né? Tem a fecundação do espermatozoide, óvulo, quando se junta, forma aqueles pares, dali para frente dispara esse troço aí. Né? Há um disparo aí de vida que pega espermatozoides de um lote com seus 23 cromossomas, o óvulo, junto isso aí, começa a funcionar imediatamente. A pulsação, digamos, a função cardiovascular do embrião está muito no princípio. Parece que é no terceiro mês, né? Terceiro mês já está. Então a gente imagina uma mãe, né? Uma mãe, na hora que o ultrassonografista está ali fazendo o exame obstétrico, né? Que ele bota o dopo e o coração da criança batendo, aquele ruído, né? Isso é uma coisa... É um eco de vida, é um eco mais extraordinário que existe, né? Num ritmo e bate... Não vou dizer, a gente fala bater, essa linguagem comum, ele pulsa o tempo todo. E às vezes, no caso da criança, é em torno de 120 batimentos por minuto. É mais acelerado. E não é por acaso, é necessário. É necessário. Aliás, toda vez que a pessoa está passando por um estresse, ele dispara para compensar as necessidades que se estabelecem ali, não é? Estresse, ansiedade, né? Medo. Medo, tudo isso, né? Tudo faz com que ele... Esse acelerar dele, né, Marcos? Não é uma questão de, por acaso, é necessidade para colocar o metabolismo todo... Porque a multiplicação celular é muito grande nesse período, né? Ele tem que assistir, então ele tem que assistir, né? A tempo e fora de tempo, né? Bom, diziam que o coração era a morada do espírito. Que relação tem, Dr. Marcos? Você é um presbítero, um pastor como eu sou. Existe essa coração nesse sentido espiritual. O coração do homem, tem um bom coração. O coração bom é sem patologia. Do coração é que sai como se diz, né? As fontes, né? A fonte da vida, né? Mas na realidade, a Bíblia fala sobre o coração. Mas na realidade, não é o coração, é a nossa mente, né? É o nosso espírito. Há um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. A Deus. Esse não é o coração da sua especialidade, não é o outro. O coração é a mente, é o espírito que habita. Mas que ele acompanha, ou a vida acompanha o ritmo dele, eu prefiro dizer que ele acompanha o ritmo da vida.
das necessidades todas, né? Inclusive espirituais. É. As emoções que sentimos espirituais chegam nele também. Chega, é Com lógico. certeza. Chega nele, ele responde, né? Chega no aumento, de certa forma, o paciente aumentando sua pressão arterial, seja aquele estresse que ele foi acometido, na frequência cardíaca aumentando. Aumenta também, né? Em alguns casos mais específicos, né, não vou entrar em detalhes aqui, mas chega numa síncope que o paciente chega a perder a consciência. Várias coisas são acometidas pelo... Mas ele está ali, Ele está ali. De puff. Ele não perde o ritmo, né? É um sambista de excelente qualidade. isso mesmo. Ele não perde o ritmo, né? É isso Tocando mesmo. Ele é fantástico. Ó. Não é o único. Todos os órgãos são fantásticos. Né? O corpo humano é uma... na verdade, o corpo humano é um microcosmo em relação ao universo. O universo todo é o macrocosmo e o ser humano é um microcosmo. Porque nós fomos criados à imagem E semelhança. e semelhança de Deus. Mas isso é figurativo. Não é figurativo. Não existe nada nesses termos na Bíblia que seja figurativo. Quando é uma figuração, aparece como? Esclarecido que é apenas alguma coisa para entender. Não é. É que nós somos, sim, o microcosmo. Tanto é que nós somos o microcosmo do universo e de Deus, que o Espírito dele coube em nós. Não teria sido alojado em nós se nós fôssemos um ser diferente. Um Deus tão grande, habitando num coração tão pequeno. Num coração tão pequeno. No sentido da palavra coração, passa a ter aí o lado afetivo. Né? Mas ele é perfeito. Não existe imperfeição, não existe arrasto, não existe nenhum descuido no coração. Começa a trabalhar e vai assim até apagar as possibilidades fisiológicas do indivíduo se manter vivo. Vai até ali. E às vezes ele está parando, tem gente ao lado, não, para não, ele bota para funcionar e trabalha mais 10, 20 anos, reclamando, mas trabalha. Trabalha. O corpo humano é um corpo maravilhoso e o coração é um órgão extraordinário. Mas não é o único. Voltamos já com esse programa, vamos descansar um pouquinho, tomar uma água, um café se for possível e voltamos já. Não fuja daí. Ok, voltamos com o segundo bloco desse programa Conhecimentos e Assuntos Relevantes e agora vamos falar sobre supermúsculo em ação. Bom, é um músculo, mas não é um músculo qualquer, né? Ele é um músculo que comanda todos os músculos, todas as funções. A descoberta do médico inglês William Harvey, em 1628, que descobriu que o coração é o centro de um círculo sanguíneo fechado, daí bomba sanguínea. Isso foi uma descoberta boa para aquela época? Foi uma excelente descoberta, que foi uma inovação da medicina, né? Que essa descoberta lá atrás proporciona muitas qualidades de vida hoje para as pessoas, né? O que acontece? Por que dessa expressão? Porque o coração é uma bomba cardíaca perfeita, feita por Deus. Nós temos a contração perfeita, de forma rítmica, em que os ventrículos recebem o sangue do átrio, o ventrículo esquerdo ele ejeta o sangue para todo o corpo, o ventrículo direito ele ejeta sangue para os pulmões, que através da troca gasosa, esse sangue retorna para o átrio esquerdo de forma oxigenada, né, já eliminando já o CO2 que a gente, através da expiração, é uma coisa divina, assim, é uma perfeição. Sem chance de surgir por acaso, né? Sem nenhuma chance. Como? Sem chance disso aí surgir por acaso. De jeito nenhum. Não tem, né? Não tem. Para ser ateu e achar que Deus não criou o homem, o ser humano não foi um ser criado por uma inteligência, não é por uma inteligência, pela inteligência máxima, é muita tolice. É né? muito perfeito. É muito perfeito. Sim, perfeito. É uma perfeição absoluta. E não é só perfeito, como é bonito, né? Um órgão todos os órgãos têm sua majestade, têm seu encanto. Mas o coração, ele chega chegando, né? Sim, já chega. Ele chega chegando. Mas em 1628, século XVII, né, foi uma grande descoberta para um médico naquela época, quando a medicina era alguma coisa quase que bizarra. Sim. Que a medicina foi uma coisa horrorosa durante muitos séculos. Né? Tinha gente que fazia medicina, não sabia o que era medicina. Né? Teve um apóstolo, Lucas, né? Lucas que era médico. O que ele sabia de medicina, dessa medicina de hoje? Ele só sabia que aquela medicina mais
elementar, primitiva, né? primitiva. Mais Mas mesmo assim, primitiva. quantas vidas ele salvou? Não é? Os médicos gregos, né? Quantas vidas eles salvaram, até sem saber o que estavam fazendo, mas estavam fazendo. E a gente vê lá no livro de Atos, Timóteo, o apóstolo Paulo falando com o Timóteo para tomar um vinho, né, para melhorar o estômago, né, que ele tinha problema de estômago, né? Do ponto de vista gástrico, o irmão entende perfeitamente porque ele estava mandando. Então, vamos dizer, na gastroenterologia, a gente não aconselha muito a pessoa tomar bebida fermentada, porque a bebida fermentada vai produzir mais gases no aparelho digestivo. Certo. Mas se foi o apóstolo Paulo que falou com o Timóteo para ele tomar o vinho, o apóstolo tinha esse... Ou Paulo gostava a da direção pinga, de Deus, ou tinha alguma coisa de verdade ali. Se tomar talvez uma dose de vinho assim, no sentido terapêutico é uma coisa, né? A pessoa não pode ingerir porque bastante. Não existe nada na tradição dizendo que os dois eram pinguços. Mas é uma dose terapêutica. O coração é composto de camadas, né? Sim. Nosso coração, Conta para nós. Nosso coração, como nós relatamos no início do programa, né, nós temos o pericárdio, que é uma membrana, né, é como se fosse um saco que reveste o nosso coração, protegendo-o. Mas nós temos as camadas do coração, que é o epicárdio, a camada mais externa, né? Nós temos o miocárdio, que é o músculo propriamente dito, e o endocárdio. Essas camadas em perfeita harmonia continuam nesse sentido da proteção do coração. Isso corresponde à divisão dos corações. Divisão, isso aí. Né? Alguém pode dizer assim, mas se você cortar baixo, vai dividir mais. Mas essa é a divisão clássica do coração. Isso. E é também fisiológica e harmônica, né? Não há dúvida alguma. Agora o chamado, já ouvi falar, sopro, falando de um sopro no coração. O que é isso? O sopro no coração, pastor, muitas vezes é relacionado a doenças da válvula do coração. Entre um átrio e um ventrículo, nós temos as válvulas, que direcionam o fluxo de sangue entre essas cavidades. Quando nós temos, por exemplo, um paciente mais idoso, ele tem, alguns idosos, não são todos, só um parênteses, eu já fiz exames de pacientes com 101 anos, acho que foi a paciente mais velha que eu já fiz exame. A válvula aórtica... Ele já morreu, não? Não sei, até agora... Não sabe dizer. Eu queria trocar o coração com ele. A válvula aórtica dela, né? A válvula aórtica dela era de uma paciente jovem, eu fiquei até impressionado. Mas isso é uma exceção, realmente. Pacientes mais idosos tendem a ter aquela válvula aórtica mais calcificada. O que acontece? Com aquela válvula aórtica calcificada é como se fosse uma porta. Você tem ali algo obliterando aquela saída, aí o sangue vai sair de forma, vamos dizer assim, não vai sair de forma adequada, vai ter um estreitamento do sangue. Com isso você, através da ausculta que a gente coloca no estetoscópio, né, no pré-corte, para auscultar, você vai ter aquele som, como se fosse um sopro. Que é o chamado de sopro, né? Isso aí. Que na verdade é uma questão fisiológica, natural, no órgão que está começando a dizer assim, olha, eu estou querendo parar, né? Sim. Em alguns casos, sim, pastor, pode ser realmente fisiológico, mas em alguns realmente pode denotar uma patologia. Patologia séria. Mas com o tempo é natural que até apareça isso. Sim, né? perfeitamente. Verdade, né? A divisão do coração depende de quantos bife a gente quer tirar? De bife? Bife. A divisão do coração depende de quantos bifes a gente quer tirar, mas o coração se divide classicamente em quantas partes? Classicamente o coração é dividido, vamos lá. É uma estrutura magnífica, eu não me canso de falar. São dois átrios, né? Átrio direito e átrio esquerdo. Nós temos os ventrículos, ventrículo esquerdo e ventrículo direito. Entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, nós temos a válvula mitral. Como que eu falei, que a gente acabou de falar sobre a importância das válvulas, que irão direcionar aquele fluxo de sangue entre uma cavidade e outra. Entre o átrio direito e o ventrículo direito, nós temos a válvula tricúspide, que também direcionará esse fluxo de sangue. Nós temos, então, o do ventrículo esquerdo que direcionará o sangue para o resto do corpo, nós temos a válvula aórtica, né? Aquele sangue se direcionará, sairá do ventrículo esquerdo em direção à válvula aórtica, depois irá para a aorta, e a aorta, né, que direcionará para todos os órgãos do corpo. E do ventrículo direito
para os pulmões, nós temos a artéria pulmonar, né? Que esse sangue será direcionado para os pulmões, que realizará aquela hematose, todos lembram da biologia, aquela troca gasosa, e voltará o sangue rico em oxigênio para o ato esquerdo. E com isso, retornando todo o ciclo novamente. Sim, Marcos, deu um trabalho danado para Deus fazer isso, né? Não estou brincando, né? Mas de uma complexidade extraordinária. E as pessoas não valorizam a vida. Algo perfeito, completo, e não existe nada mais complexo, valioso, belo no universo do que o ser humano. A vida é um dom de Deus. Um dom de Deus. A criação do corpo humano foi muito perfeita. Sim. Foi muito perfeita a tal ponto de nós não poder botar um defeito em nada daquilo que Deus... Tanto que quando Deus criou o homem... Ele viu... E viu Deus que era tudo muito bom. Para ele avaliar, dizer que era muito bom. Muito bom. Nós estamos aqui imaginando as coisas, e é muito bom que imaginemos, porque eu fico cada vez mais entusiasmado com a misericórdia, com a graça, com o poder, com a maravilhosa graça de Deus, de pertencermos, a entendermos essas coisas, enquanto que muita gente neste mundo não dá um mínimo valor para o que de mais majestoso, extraordinário ele é. A gente vê jovens aí jogando a vida fora, com drogas, com isso. É como você pega a vida e joga no lixo. Tem uma pessoa da minha família, alguns anos já faleceu, que ela fez tudo que não deveria. Fez tudo de errado, coitada. Pessoa boa, trabalhadora, inteligente, etc. Mas ela foi pro final da vida muito mal. Ela chegou na janela do apartamento da irmã dela e disse assim: eu joguei minha vida no lixo. Joguei minha vida no lixo. E é muita gente que joga a vida no lixo, quando não existe nada mais precioso do que a vida, do que esse ser criado por Deus. Nada mais precioso. Joga no lixo. Coisa tão valiosa. Troca essa graça, essa beleza toda por porcaria. Né? Bom, as pessoas fazem o que querem fazer com o que lhes pertence, né? Mas aqui estamos falando sobre o coração e voltamos já já para continuar com esse assunto. Obrigado. Ok, voltamos para conhecimentos e assuntos relevantes, agora com o terceiro bloco. Vamos lá, vamos para a escola primária, bem lá para o princípio, daquilo tudo que aprendemos, pelo menos da minha parte, né? As partes do coração já vimos aqui mais ou menos. A articulação da atividade cardíaca com os pulmões. Isso é um negócio perfeito, né? O pulmão trabalha sob impulso direto do coração, mas não só, coração, pulmão, mas tudo isso recebendo ordem lá de cima, né? Sim, tudo é... A famosa homeostase. Homeostase. Né? O cérebro, né? O comando sai de lá. Esse comando é o quê? Energético, linha telefônica, é Wi-Fi, fala assim, Felipe. Através dos próprios transmissores, né? Transmissores, né? Isso. É uma coisa fantástica. É uma coisa né? fantástica. Uma coisa fantástica, né? Que Deus... Ele não comanda só em relação ao coração, comanda em relação a toda a fisiologia. Toda a fisiologia. Organismo. A harmonia é perfeita. É uma harmonia perfeita, né? E imaginar que esse cérebro é constituído de células que se morrer danou-se, né? Células nervosas, é um negócio fantástico. Né? Uhum. E o que é mais curioso, né, Marco? Citologicamente não há contato entre um neurônio e outro. Não pode ter. Seria um curto-circuito, né? Entre um e outro, nem a baía de Merina. Isso. A energia sai de um para o outro, na verdade, saltando, como corrente e não como matéria. Os mediadores, né? Os mediadores. É fantástico, né? É. É uma coisa extraordinária. Interessante. Vamos aqui para uma experiênciazinha boba. A nossa cabeça está cheia de fatos e informações que nós nem imaginamos quantas lá estão. Vamos chegar, por exemplo, o irmão lembra da casa em que o irmão nasceu? Casa mais antiga em que morou? O senhor, Marco? Lembro. Lembra? Ela existe ainda? Existe. Existe, tá bom. Você lembra da sua? Não lembro não, né? Não lembro. Não lembro da casa. Mas eu lembro da mais antiga, assim. Tá, muito bem. Eu lembro da casa que eu nasci, era uma casa de barro batido, pau a pique e palha. Eu achava grande, porque eu era pequeno, certo? Ela não existe mais. Mas se ela existisse, eu chegasse hoje lá, ia achar que era baixinha.
porque eu sou alto em relação à casa. Mas a imagem que eu tenho é a imagem que eu vi. E essa imagem foi gravada no neurônio. Ela não apaga. Todas as coisas que nós vimos são gravadas. Como é que fica gravado no neurônio? Uma fotografia, quando ele é uma célula nervosa, energética. Bom, aí já basta para arrebentar com os cientistas todos, achando que nós somos, os ateus, achando que somos um produto de evolução, né? Que evolução, um negócio maravilhoso é esse? Não é, isso é uma criação fantástica. Por exemplo, nós já vimos figura de tudo. Se eu falar uma palavra aqui agora, qualquer palavra, desconhecida ou não, mas se eu falar uma palavra bem comum, mais antiga, vai aparecer na cabeça de vocês dois, dos irmãos aqui, uma imagem. Que ninguém está pensando nisso agora. Mal eu terei acabado de falar a palavra, olha só, mal eu teria acabado de falar a palavra, essa mensagem energética já fluiu, entrou aqui pelas orelhas, né? Pelas orelhas direitas, orelhas esquerdas. Chegou e foi captada, foi por um nervo, por uma perna do nervo, até um lugar onde está gravada a imagem, vai captar a imagem, vai voltar pelo outro par, vai projetar na cabeça nossa aqui aquela imagem. Isso mal eu terei acabado de falar a palavra, certo? Olha como funciona o nosso cérebro. Pinico. Lembrou de um? Lembrou? Tá. Alguém que estava pensando em pinico ou urinol, não tinha ninguém pensando nisso. Então, tudo que nós vimos e ouvimos está arquivado na nossa mente do modo como nós vimos e como ouvimos. Nós podemos ir articulando, colocar um pinico colorido, maior ou menor, etc. Mas tudo que nós vimos e ouvimos está gravado em nossa mente. Quer queiramos, quer não queiramos. Isso é fabuloso, é fabulosamente interpretado do ponto de vista espiritual. Ou seja, não há nada daquilo que nós temos feito e pensemos que seja ocultado de nós, porque está em nós. Mas quando falamos isso aí, você falou uma palavra, falei uma palavra para suscitar uma lembrança. Mas isso está na cabeça de todo mundo. As coisas que estão na nossa cabeça, se fosse possível suscitá-las todas no momento, nós enlouqueceríamos. A quantidade de informação que existe na nossa cabeça, se fosse possível suscitar todas elas para o consciente, nossa cabeça explodiria. E nós não usamos a capacidade do cérebro totalmente. Né? Sim. O nosso cérebro ele não é usado totalmente. Não dá. Nós usamos 20%, 30%, sei lá. 30%, em torno de 30%. 30% no máximo. 30 no máximo você mesmo. Por mais que nós vivamos 70, 80, 100 anos, fica muito espaço para usar mais durante séculos e séculos só. E eu costumo dizer, pastor, que a gente tem, eu particularmente tenho uma memória fotográfica, porque eu faço exame. Então, quando a gente faz o exame, a gente grava aquele exame na mente, entendeu? Ainda mais todos ficam ali gravados. Então, eu gravo o exame na mente, porque ainda mais tem alguns detalhes, né? Você faz exame também, não faz? Isso, é ecocardiograma. Então, aí a gente grava o exame na mente. Aí, eu, por exemplo, eu tenho a memória fotográfica, gravar a imagem, gravar a fisionomia da pessoa, eu tenho essa facilidade. Agora, eu não tenho facilidade de gravar o nome, às vezes, o nome da pessoa, a pessoa que eu convivia, eu tinha o nome. Aí eu não tenho facilidade de gravar muito nome, mas a imagem, se eu ver uma pessoa, gravar a imagem, gravar o exame, isso eu tenho facilidade. É normal. As imagens são coisas que nós gravamos com mais facilidade. Isso aí na minha mente. Interessante. Agora, tudo bem, tá certo. Agora, como é que grava? Como é que aquela imagem fica lá encalacrada no neurônio? Perfeito. Né? Como é que grava? É uma coisa fantástica. Então, nós o ser humano, como ser, como criatura, como máquina vivente, nós somos um milagre em funcionamento o tempo todo. Nós somos um milagre. Não há nada da ciência que consiga explicar essas coisas. A ciência não consegue explicar como é que fica gravada uma imagem no cérebro. Explica. Não consegue. Não consegue. Como é que fica gravada uma imagem no cérebro? Não tem jeito. É aí que o cientista tem que rasgar o diploma, mudar de ideia, procurar outra profissão e deixar de tentar dizer não a Deus.
Aliás, quem diz não há Deus é louco, né? É louco. Né? Bom, vamos lá. Quarto bloco já já. Voltamos para descansar um pouquinho, tomar uma água e fique tranquilo. Conhecimentos de assuntos relevantes, vamos lá agora para a relação e função dos vasos e artérias, né? Mão contra mão do sangue, né? Vaso e artéria. Por que essa palavra vaso, hein? Porque não é bonitinha na vida, no dia a dia, nem nas nossas casas, né? Vasos são estruturas, né, que irão receber aquele sangue, né? Por exemplo, nós temos as veias cavas, né? Por exemplo. Estrutura que contém, né? Isso aí. Que recebe. Que contém, que recebe, né? E que irão realizar toda a homeostase, como nós falamos aqui, né? Aquele direcionamento do sangue para o restante Pois bem, quando você falando em vários vasos, né? Artérias e veias, isso. Aparentemente é a mesma coisa. No formato talvez até seja, mas uma coisa é veia, outra coisa é artéria. Isso. Na artéria o sangue vai. Perfeitamente, pastor. Na veia, o sangue sangue vem. vem. Isso aí. Naquele ciclo que nós conversamos. Aí vamos explicar o seguinte, por que nas cirurgias de ponte, chamado ponte de safena, que pode ser de safena, pode ser também de uma artéria, né? Isso, artéria mamária. Mamária, né? Isso. Também pode ser de artéria radial. Sim, etc. não é tão comum, porque a durabilidade não é tanto assim. Não, mas a safena é uma veia e é bem eficaz para isso. Sim, com certeza. O calibre dela é adequado para isso, né? Sim, Embora sim. não seja artéria, mas ela aguenta bem a pressão. Sim. É claro, porque para bombear lá para baixo, ela tem que ser resistir lá embaixo, como veia, ela tem que ser realmente meio fortinha, né? Bom, mas a opção primeira é a safena, por causa da quantidade. Você tem duas opções, né? E a mamária é uma só, né? Isso aí. Mas a mamária, na verdade, é uma inversão que faz na cirurgia, né? Para ela... É como se fosse uma ponte, como o senhor falou, né? Nós temos aquela área obstruída ali por uma lesão, né, coronariana, né, placas de aterosclerose durante um tempo que aquele paciente tem uma lesão, e o cirurgião cardíaco ele irá realizar aquela ponte, aquele sangue que está obstruído por aquele local que está obstruído, vai pro outro. e dá para o outro, né? E com isso, seguindo o fluxo sanguíneo, e com isso o paciente tendo condições de... Pois veja bem, as artérias, evidentemente, são mais resistentes do que as veias, né? Que uma é para passar, é uma ponte, é um tubo, né? A outra não. Outra é para aguentar pressão. E nas circunstâncias da vida do dia a dia, tem muita pressão. Né? Se fosse veia, tivesse o mesmo calibre, iria romper, correto? Sim, correto. Isso é fantástico, né, Marco? A artéria, ela tem uma muscular. Essa muscular que faz com que ela bombeie o sangue para todo o organismo. Se nós não tivéssemos as artérias, o sangue não chegaria lá na ponta do dedo. Mas ela resiste à pressão. É por causa da pressão. Da pressão. Que vai irrigando as até veias lá. ou veias, dependendo da lembrança que a gente tem aqui, as veias ou veias não aguentam a pressão. Por isso ela é só para... É só para retorno, sangue de retorno. Essa mecânica toda aí foi assim por acaso? Deus fez sem querer? Sabedoria de Deus, né? Vou entrar muito na sua área, não, Tem né? problema. Mas a questão do retorno venoso é importante também. Sim, Por isso que, só para exemplificar, por exemplo, quando a mulher está grávida, né, à medida que a criança vai crescendo aqui no útero e tal, aí não, útero, nela. a mulher, aí o útero a criança no útero começa a comprimir a artéria cava, a veia cava. Veia cava. E por isso que às vezes a mulher começa a ficar com as pernas inchadas. Porque o retorno venoso fica um pouco prejudicado. Sim. Aí tem casos que a mulher tem que ficar deitada de lado para evitar a compressão da veia cava. Na verdade, o sangue que vem pela veia está sendo vir sugado. até o coração. Ele está sendo sugado. Ele está sendo sugado pela atividade cardiovascular. Né? Não é que ele seja sugado, Não. só a musculatura que comprime as veias. Não é isso? Tô certo ou estou errado? Não, tá. A musculatura comprime as veias para o sangue chegar até o coração. Exatamente. Que o pulmão só não aguentaria para fazer esse trabalho de empurrar, não. O coração empurra e mais ajuda por mais veia. Vem pro coração, o coração joga pro pulmão. É uma harmonia extraordinária, né? Mas tudo isso comandado, diríamos assim, pelo cérebro, com uma frequência de energia o tempo todo. Em que lugar do cérebro se fabrica essa centelha? Você que é radiologista deve saber disso.
Se não souber, não tem problema, porque ninguém sabe. Mas não é uma coisa fantástica, né? Ele mantém essa... É tudo automático, tudo né? no automático. Nós modo temos o extraordinário. sistema nervoso, né? Doutor Marcos, sistema nervoso autônomo, parasimpático, simpático. Tudo simpático tem um antipático também. Né? Isso. Agora, o aparelho digestivo é pelo sistema nervoso simpático. Tem o sistema nervoso simpático, que as vísceras, por exemplo, já que o senhor já está entrando na outra situação. As vísceras não têm inervação para dor. Não. Tanto esse é o problema, por isso que o cara descobre está morrendo. Uma pessoa, porque antigamente a cirurgia, vamos entrar nessa área, na área mais primitiva. As cirurgias antigamente eram com anestesia local. A pessoa ia operar um estômago, dava anestesia local aqui na pele, aí abria o abdômen, mas o estômago não precisava de anestesia, que ele não tem inervação dolorosa, inervação para dor, só tem inervação motora. Só motor. Só motor. Ele não Por tem isso que nada antigamente eles faziam... Para levar uma informação para o cérebro de que ele esteja sendo agredido. Não tem. Ele só tem inervação motora, que é a motilidade do estômago, mas não tem inervação sensitiva. Por isso que antigamente eles faziam as cirurgias sem anestesia local. Mas antes mesmo eles faziam na pancada na cabeça. Tinha também, tinha o clorofórmio, tinha outras coisas. Interessante que a medicina avançou, está avançando, mas avançará sempre respeitando a sistemática do ser. Então o que ela faz é descobrir caminhos. Ela não inventa, ela descobre caminhos. Né? A anestesia é uma coisa fabulosa. Fantástica. Fantástica. Eu já fiz 11 cirurgias. Então, por exemplo, a anestesia anteriormente... eu lembro que já estou com 44 anos, né, de profissão. A anestesia antigamente, você ia fazer uma cirurgia, você usava o tionembutal. Você fazia 20 ml de anestésico para levar o paciente no plano anestésico. Aí você fazia 20 ml de tionembutal. Aí o paciente entrava no plano, aí você entubava o paciente e botava no respirador. O paciente, quando ele dormia o dia inteiro no pós-operatório cirúrgico, só ia acordar no outro dia. Hoje não, isso é andando. Hoje não, você induz o anestésico, hoje induz com propofol, você induz a anestesia, aí entuba o paciente e bota no gás. Aí o que acontece? Bota o paciente no gás, aí faz a cirurgia. Terminou a cirurgia, desliga o gás. Ele acorda rápido. O paciente acorda rapidinho. Hoje o paciente já sai da sala acordado. Sai. E antigamente o paciente ficava o dia inteiro dormindo para recuperar. Era uma agressão bastante química. Então isso evoluiu muito nesse aspecto, anestesia. E nessa questão também do conhecimento, a questão... cardiológica também evoluiu muito. Muita coisa. Bem, nós estamos dentro da cirurgia, aí vem os transplantes, né? Sim. Primeiro, as pontes já é uma coisa mais fácil. Não é mais fácil, é uma coisa, diríamos assim, riscos menores do que um transplante. O transplante depende de rejeição do organismo, vários fatores que complicam. No caso de ponte, não, é do próprio indivíduo, ou artéria mamária, ou safena, etc. É tudo dali mesmo, não tem por que reagir. É uma questão mais mecânica, etc. Não, tudo bem, não é fácil. Mas os transplantes, bem, vamos pegar assim. Transplante de coração. O primeiro feito do mundo foi o Christian Barnard, lá na África do Sul. Ele começou uma nova era, né? Tem muita gente nesse mundo vivendo o coração dos outros? Sim, pastor. Muitas vezes as pessoas não sabem, né? Nós temos, sim, uma grande... número de N de pessoas vivendo com o coração dos outros, como o senhor relatou, né? Agora é dele, né? Agora é dele, né? Mas lembrando para o pessoal, para o nosso público, né? Que antes da realização do transplante, esse paciente será tratado de forma medicamentosa, né? E o transplante seria a última opção a ser a última opção. Em relação aos STEPs, né? Geralmente são pacientes que têm uma insuficiência cardíaca, uma doença muito avançada, que
com piora da qualidade de vida, né? Já está vivendo vegetativamente em equipamentos, normalmente. Isso aí. Lembrando que a pessoa entrará na fila do transplante, né? A família doadora. Dá né? para comprar o coração? Não, Manda matar o cara. É tudo regulamentado. Eu sei, muito, né? E muito regulamentado, vale a pena enfatizar para o pessoal, através do Sistema Nacional de Transplante. Uma vez aceite essa questão do coração para o receptor, né? Aí foi o que o senhor falou. É realizada a cirurgia, né, cardíaca, né? Geralmente é uma cirurgia que, pela literatura, entre 4 a 6 horas, às vezes a gente pensa que é muito tempo, não. Não é. É claro que dependendo da... Tecnicamente ela é relativamente fácil, porque tem pouca coisa para ligar, inclusive, no oceano. Isso. Aí tem a parte dos imunossupressores, né, para o paciente não rejeitar aquele órgão que é o mais complicado. Que é o mais complicado que ele vai receber. Aí muitas vezes, por conta dos imunossupressores, o paciente ficará mais suscetível a infecções, né? Entra nesse período, às vezes, o uso de antibióticos, antivirais, antifúngicos, para o coração ficar bem... porque a tendência é o organismo rejeitar. Mas até nessa parte evoluiu muito também, essa né? parte evoluiu Mas é natural que que o corpo rejeita aquele órgão que é estranho, é um corpo estranho para ele. Não é um corpo estranho? Sim. É um corpo estranho. Mas realmente a evolução da medicina foi uma bênção de Deus. É fantástica, né? E assim, claro, porque o doador não queria doar. O doador doou compulsoriamente, né? Ninguém pega o coração e dá para outro, né? O cara já está acabado e aproveita o coração. E na nossa cidade há muitos transplantes lá. Não de coração, não lembro disso, mas de fígado, de rim. Já teve de coração lá. Já teve de coração. Na época do Gladstone, teve transplante de coração lá. Mas agora tem feito mais de rins, né? Rim, e fígado. O fígado é uma coisa que você pode pegar pedaços, né? Parte dele, sem que o camarada... Pode ser intervivo, inclusive. De fígado e de rim, né? Mas aí tem que entrar na fila de espera, tem não tudo é fácil, um procedimento. Mas é um avanço fabuloso. Não tenha dúvida. No caso do coração, o Barnard fez uma ousadia. Na África do Sul é uma região relativamente desenvolvida, porque era um país anteriormente sob o governo do Reino Unido, né? Etc. Bastante. Foi uma boa Eu evolução. lembro na época foi um sucesso, foi uma revolução, né? Uma coisa hoje que nunca tinha comum, acontecido, né? E eu tenho lido alguma coisa e assistido alguma coisa a respeito de uma quantidade muito grande de pessoas que estão vivendo no coração dos outros. Rim, fígado, então nem se fala. Então, isso tudo é um avanço da medicina tremendamente positivo. Não teria como não ser positivo. Hoje já está tendo transplante de intestino também. De intestino também? Também. Tá. Até de membros, né? Até de membros, de braços, inserir. Isso aí. É tudo muito complicado. Não é nada fácil no princípio. Com o Mas passar isso aí, do tempo, pastor, as dificuldades são resolvidas. Sim. Isso aí entra numa coisa, na profecia de Daniel, né? Muitos correrão de um lado e a ciência se multiplicará. Isso é o que a gente está observando. Isso é normal, é saudável, vendo. Bom. Agora, quanto mais elas acelera, quanto mais se multiplica, mais próximos estamos da volta do Filho de Deus, do nosso Salvador. Isso é muito bom. Bonito conversar com esses assuntos com os queridos colegas, irmãos. Né? Eu sou de uma área de saúde, eu sou psicanalista, sou mestre em psiquiatria, doutor em teoria psicanalística, entendo alguma coisa de poucas. Mas eu gosto muito de contemplar a beleza da vida, do corpo humano, do ser humano, do pensamento, da fisiologia, do funcionamento. Eu sou um camarada encantado pela vida. Eu estou começando bem a vida, não estou? Está muito bem. Está muito bem. Vou chegar agora, tá? Doutor Marcos Tinoco, doutor Felipe, muito obrigado pela participação, foi muito bom. Foi um prazer. Outros programas já é o segundo ou terceiro que ele faz, né? Você virá, vamos fazer programas interessantes. Você que é uma família de médicos, tem mais médicos lá do que... mais médico do que médica. Né? Muitos médicos, uma família maravilhosa. Um abraço no seu pai, nos seus tios que você foi encontrando. Um abraço para todos. É um privilégio. E da sua esposa também. Muito obrigado. Sua esposa é nutricionista, não é? Nutricionista também. É bom estar nesse ambiente familiar e fraternal, conversando sobre coisas boas, sobre as maravilhas que Deus fez. Obrigado. Próxima semana, mais um programa aqui, Conhecimentos e Assuntos Relevantes, com mais pessoas geniais. E eu no meio deles.
Tchau!